meu Deus que me reveste de força, 18:32, e torna meu caminho perfeito. Faz meus pés como os das forças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Amém? Amém. Você meditou nisso que você leu? Você prestou atenção nisso que nós lemos agora? O versículo 34 diz que Deus treina as nossas mãos para a batalha. E depois que nós somos treinados para a batalha, olha o que acontece com a gente. Para que os meus braços possam envergar um arco de bronze. Consegue imaginar um arco de bronze? É fácil dobrar um arco de bronze? É igual dobrar um papel? É igual dobrar uma corda? Não. Então, todas as batalhas que a gente vive na nossa vida, em cada área da nossa vida, no casamento, na escola, como filho, como marido, como esposa, são batalhas para nós ficarmos fortes, para os nossos braços ficarem tão fortes, capazes de envergar um arco de bronze. As batalhas na nossa vida não é para Deus nos envergonhar, não é para a gente desistir, não é para a gente desanimar, mas é para nós nos fortalecermos. A batalha quer deixar você forte. Fala comigo, a batalha me deixa mais forte. A ponto de eu envergar um arco de bronze. Quer envergar um arco de bronze? Você quer? Mas tem que ser treinado. Amém? Vamos adorar a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele nos deu de treinamento. Não foge do treinamento não, hein? Não foge do treinamento, porque senão sua mão não vai ficar forte. Seu braço e o meu braço não vão ficar fortes. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque cada dia o Senhor quer nos treinar. O Senhor quer deixar os nossos braços fortes, a nossa vida espiritual forte, o nosso casamento forte, os nossos relacionamentos entre patrão, empregado, colegas, estudantes na escola, Pai. Ô Senhor, nós queremos muitas vezes ser fortes, mas não queremos ser treinados. Senhor, mas nessa manhã nós vimos na tua palavra que o nosso braço só vai ficar forte se eu for treinado para a batalha. Muito obrigada, Senhor, pelas batalhas que tem fortalecido a nossa vida. Batalha não é fácil, batalha, Senhor, não é prazerosa, mas no final, Senhor, saímos mais fortes dela. Obrigada por essa semana de treinamento, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós. E nós queremos aqui estar reunidos, Senhor, para engrandecer o Teu nome junto com os nossos irmãos. Queremos engrandecer o Teu nome porque o Senhor é merecedor. O Senhor é digno de louvor, exaltação, adoração. Porque todo o poder é Teu, Senhor. Queremos Te entronizar. Queremos, Senhor, junto com os nossos irmãos, invocar o Teu nome, Senhor. Louvar, adorar. Que nosso coração esteja voltado ao Senhor. Pai, eu paraliso agora toda ave de rapina que vem roubar a atenção, vem roubar a palavra, Senhor. Pai, que nós possamos Te louvar não de lábios, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ao meu Senhor, porque
viva pra sempre. Vamos declarar por isso, eu vim, Senhor. Vim para louvar e exaltar ao meu Senhor, porque vi a salvação e me comprou com grande amor. Vim para louvar e exaltar ao meu Senhor, porque vi a salvação e me comprou com grande amor. Não de qual maneira morrer em meu lugar, Jesus, e não sua vida pra que eu viva pra sempre. Aleluia. Não de qual maneira morrer em meu lugar, Jesus, e não sua vida pra que eu viva pra sempre. Por isso eu vim, Senhor. Vim para louvar e exaltar ao meu Senhor, porque vi a salvação e me comprou com grande amor. Vim. Abra sua Bíblia aqui, Mateus 18:20. Mateus 18:20. Eu gosto muito dessa hora, então eu queria mostrar para você uma coisa importante que tem na palavra sobre receber, sobre abraçar. Mateus 18:20. Algo acontece quando nós valorizamos a companhia, a presença. Quem é o seu irmão? Eu só queria falar disso sobre esse momento agora. Mateus 8:20, para você, para colocar no seu coração essa verdade bíblica, que existe algo poderoso em você levantar e abraçar o seu irmão. Você receber quem nos visita. Já leu, né? Mateus 8:20, é isso. É pequeno, rápido. Existe algo assim maravilhoso. Eu gosto desse momento porque ele quebra ainda mais o rito, né? A forma, nós chamamos de sacra, né? Santa, de cultuar a Deus, de estar na igreja. Deus é um Deus de alegria, irmão. Ele é um Deus de alegria, ele gosta de alegria. A Bíblia diz que a tristeza vai saltar diante dele de alegria. Você já pensou nisso? Tristeza pular de alegria diante de Deus? Ela vai ganhar um grande motivo, vai ou não vai? A tristeza vai pular de alegria. Então, quando a gente está reunido 2 ou 3 em nome de Jesus, Ele está no meio. Então, Ele está no meio para isso. Um abraço seu ao nosso visitante querido. Jesus está abraçando. Porque onde é que Jesus vive? Pela fé. Ele vive em você. Então, deixe Jesus abraçar seu amado visitante. Você dá um abraço no seu irmão hoje? Todos os irmãos aqui abraçaram os outros irmãos? Vou causar uma santa folia aqui agora. Amém, glória. Um abraço. Se você ficar sem um abraço a semana toda, se ele encontrar com o irmão, não der o ósculo santo dele, que é o beijo, não abraçar o seu irmão em Cristo. É lógico que ele está aqui para todo mundo, encontrar todo mundo, mas algum irmão você vai ter que encontrar. Isso é a vida de Cristo. Vida de Cristo é relacionamento. Quem está só, o inimigo de nossa alma vai enchendo a mente da pessoa de tudo aquilo que é contra o abraço, contra estar junto, contra estar em comunhão. Ele vai falando. Você nunca ouviu a voz do diabo? É só você ficar sozinho. Ele começa a falar para você fazer um monte de coisa. É ele que está falando, não é somente não. Vai aprender. Você não vai ouvir a voz do diabo assim: olha, você deve agora
acessar esse site. Não, você não vai ouvir assim. Ele vai falar, liga, parece que é a sua voz. Não perdoa. Você vai ouvir assim, não perdoa o seu irmão. E fica pensando que o diabo vai falar com a gente e aparecer com chifre, com rabo vermelho, preto. É disso que ele nos engana. Ele era muito bonito, a Bíblia diz. Então, ele, para enganar alguém, vai vir feio. Ele tem que vir melhor apresentar, com a voz mais parecida com a sua alma. Só que as indicações são contra o abraço, contra o desejo de ligar, de conversar, de pedir perdão. É a voz dele. De se humilhar, não quero, fica. É a voz dele na sua mente. Hoje você precisa identificar a voz do diabo e a voz de Deus. Porque o Deus que a gente serve é vivo ou não é? Ou ele é uma estátua? Ou ele está pregado ainda numa cruz? Isso dificulta a gente de andar com ele, de conviver com ele. Às vezes muitas letras não te deixam. Eu quero fazer teologia. Que bom, que bom. Né? Elogia, estudo, teo, Deus. Estudar Deus. Mas se você não aprender isso, você vai estudar tudo dele e não vai conhecer ele. Vai estudar teologia que resolve a sua vida de conhecer Deus. É perceber pelo Espírito Santo quem é ele, quando é ele e quando é vermelho da sua alma. É importante esse assunto, você? Amém. Um abraço é tão importante. Fala tanta coisa que a gente prega. Um abraço fala do amor de Deus. Porque Deus nos criou assim, para curar uns aos outros. E a cura vem dessa importância. O que não deixa a gente abraçar? Diga o seu, a razão. Fala, a razão não deixa. Fala para ele, eu estou certo. E ele não. É a razão. O que nos afasta do outro irmão? Por que tem que falar irmão hoje? Não pessoas. Porque hoje é dia de ceia. Ceia, Jesus ceou com 12 homens sentados num lugar. Quem eram esses homens? Ele andava com esses homens. Jesus não tinha por intimidade gente estranha. Ele tocava nas pessoas que eram distantes dele, com milagres, com paixão. Só fazia milagre por causa da paixão. Mas com quem que ele convivia? Ele comia, ele dormia, ele sentava, ele chamava para passar isso, passava na casa, falava, era amigo. Vamos para tal lugar. Ah, vamos. Tem dinheiro? Ele tem. Não tem. Quem ele fazia? Eram os discípulos. Jesus não andava com quem não era íntimo. Jesus só andou só com quem era chegado. E eles precisaram vencer as dificuldades de relacionamento. Porque isso é a vida cristã. E entre quem? Entre os irmãos. Porque cristão significa pequeno Cristo. Então, se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Você é como Jesus. É a palavra cristão. Lá em Atos disse, pela primeira vez chamaram os irmãos de cristão, de pequeno Cristo. Por quê? Porque eles pareciam com quem? Pastor, você é cristão? Que bom. Graça e paz, já que você é cristão. A paz do Senhor. Cristão transmite Cristo. Então ele diz em Mateus 8:20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Isso quebra protocolo, barreiras. Como eu estou dizendo, o que impede alguém de perdoar alguém? Diz que é a razão. É a razão. 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 Quem morre, irmãos, numa diferença de relacionamento é sempre quem tem razão. E quem tem razão fica magoado, fica rancoroso,
não perdoa, fica indignado, não aceita, a não ser que o outro venha, dar motivos para então eu perdoar. Não foi assim que ensinou o Senhor. Jesus tinha ou não tinha razão? Tinha. Quantas razões ele tinha para não morrer na cruz? Todas. Para você, bom dia. Bom dia. Quer um cafezinho? Tudo bem. Leite com pão? Quer um Nutella? Trouxe aí um Nesfit. Quer? Vai lá. Deu nem tempo de comer. Nós precisamos aprender que o Senhor se move em nós na maior naturalidade e na simplicidade. Nem desse formato aqui nós estamos, Deus gosta. Porque não é isso que determina a vida cristã e religiosa. É o poder de abraçar. Próximo, eu preciso do poder de abraçar. Eu preciso cumprir o poder. Porque ele fala muito de quem é Jesus. Jesus era simples e andava com as pessoas de maneira simples. Às vezes você esperava uma coisa dele e se frustrava, porque ele não ia fazer. Ele não era estrela. Ele não era famoso. Ele não saía na revista Cara. Nem na Cara, meu, nem na Barata. Você encontrou Jesus aonde? A Bíblia diz que foi procurar Jesus no meio dos discípulos, sabia quem era. Então tem que beijar ele para ver se é quem é o homem. Judas foi lá beijar, porque se não beijasse, não sabia quem era. Mas a gente, mistifica, devia ser andar com uma luz aparecendo nele, um raio, uma nuvem em cima soltando trovão. É Jesus. Quando ele falar, que voz, A gente tem essas ideias, porque a gente assistiu muito filme, muito. É muito filme. Hollywood entrou na sua cabeça, desde criança. Muita musiquinha, ficou tudo a gente já faz música. Não, é sem música. Ele era muito simples. A Bíblia diz em Isaías 53 que o que a gente viu nele para desejar ele? Que ele estava desfigurado de tanta pancada, que ele estava desfigurado de tanta corte, tanto mar, tanto sangue vertendo. Um homem comum, homem de dores, a Bíblia diz, trabalhador, com a mão grossa de tanto, era carpinteiro, um marceneiro, tanto trabalhar com o pai, fazendo móveis, pegando o tronco e ralando lá com o tronco. A gente não consegue ver Jesus assim. Um homem simples. Por isso que ele disse, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Porque ele ama abraçar as pessoas, ele ama as pessoas. E ele é simples. João encontrou ele, era verdade, estava num plano espiritual. Então João caiu, porque viu muito poder espiritual. No plano espiritual do Senhor, a dimensão é outra. Então João, quando viu ele na ilha, que ele estava preso, Jesus espiritualmente se revelou para ele, para escrever o livro de Apocalipse, ele caiu como morto. E João era aquele discípulo, o mais novo, 17 anos devia ter João. Quando Jesus morreu, ele era mais novo e ele deitava. Ele diz que ele botou a cabeça dele no peito de Jesus. Alguém chegado. Você também pode pôr a cabeça no peito de Jesus. Aliás, você deve correr fazer isso. Você vai para a oração, você abraça o irmão, quando você entende ele, quando você quer ajudá-lo. A gente nem deixa as pessoas ajudar a gente. Não deixa. Por causa da nossa razão. Eu tenho a razão. Eu estou certo. Sabe quem sofre numa briga de dois irmãos? O que tem razão. O que está certo. A Bíblia diz sobre o dever de perdoar e como que nós devemos perdoar uns aos outros. Porque Jesus andava com os discípulos e ceava, comia do pão, bebia do vinho, comia a refeição com quem era, diga seu irmão, chegado. Qual é o seu irmão? Íntimo. Era chegado. E eles
Caminhavam assim, de maneira que Jesus conhecia a vida dos discípulos e eles conheciam a vida de Jesus. Tão simples que Jesus era. Jesus teve que vir ao mundo, e no mundo precisou se transformar em homem, sendo Deus, para que os homens entendessem o seu amor e a sua vida. Pensa num Deus criador do céu, da terra e do mar, de tudo que neles há, se tornar igual à sua criação, para que a sua criação entenda Ele. Então nós podemos dizer que Deus andou na terra. Na pessoa de quem? Jesus. Jesus era Deus encarnado, em carne, em físico, andando com os homens. João diz: vimos a sua glória. Viu que glória? Diga presença. Presença. A gente pensa que a glória é uma luz, é um fogo, uma luz que não dá para olhar. Glória é presença. Deus quer que você sinta mais a presença dele do que você veja a luz. Eu não gosto de ver luz, né? Eu vi uma luz. Eu vi. Eu tive uma visão, que lindo. Nosso irmão, Deus quer mais que você sinta a presença dele. Eu quero que você tenha sinais. Que a presença é de uma pessoa que te ama. A gente está carente de pessoas que manifestem amor, manifestem perdão, manifestem socorro, ajuda, auxílio, serviço. Porque isso resulta na presença de Deus. Não dos que têm sinais, porque muitas vezes os que têm sinais não têm amor, não manifestam socorro, serviço, e vivem cheios de razão. Então na Bíblia, quem perde a razão é o que vence. É o livro dos injustiçados. Morreu crucificado porque amava as pessoas. Não é injustiça isso? Pedro foi crucificado porque pregava Jesus. Mas por que mataram? Porque ele está pregando outro rei. Injustiça. Não é? Apanhou porque perdoou. É voltar para cá. Não deu outro. Isso é justiça, não é? Não tinha que dar outro? A Bíblia é um livro dos injustiçados. Fala, você crê na Bíblia? Então você faz parte. Dos que são o quê? Fala, Deus quer te ensinar. A perder a razão. Fala, você dura coisa, meu irmão. Dura coisa. Perder a razão. Já pensou nisso? É por isso que Jesus declarou essa verdade. Eu e você precisamos entender isso. Quando você dá um abraço, quando você segura a mão, olha nos olhos, você expressa e traz a presença de Jesus no nosso meio. Quando você diz uma palavra de afirmação, de motivação, seu irmão, você traz a presença de Jesus. A gente sempre espera a presença, nós aprendemos que a presença de Jesus muitas vezes está no pregador, está naquela pessoa lá na frente, onde quem canta, ou quem fala, ou quem vai orar. Jesus disse que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Não em um. Ele está por causa do motivo do encontro. Esse motivo aqui hoje de manhã é por causa de Jesus? Amém. Então ele está aqui. Aleluia. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Isso. Que bom, né? Para descansar um pouco. Porque a gente precisa alegrar o Senhor nessa manhã. A gente já louvou Ele, cantou a Ele, adorou a Ele. Mas tem algo que Ele tem mais prazer ainda, que Ele fica feliz, porque oculta para Ele. A gente só atrapalha a palavra para Ele, o amor para Ele. Eu queria que hoje, nessa manhã, você desse um abraço, irmão. Um abraço dizendo para Ele que Ele é importante para você e para Deus. Um abraço de irmão, um abraço de amigo. Porque Jesus, se Ele estivesse aqui, Ele ia abraçar o seu irmão e não ia largar dele. Porque Jesus ama pessoas. Aleluia.
Ele queria até ouvir qual é o problema, oração da necessidade, qual que você está passando, de que maneira eu posso ajudar. Jesus fazia isso. Então a igreja, ela existe para isso, para socorrer as necessidades uns dos outros e orar em nome de quem? E Ele vai fazer. Mas a alegria do corpo de Cristo é a unidade. Eu queria que você desse um abraço. Quantos mais irmãos você puder? Pelo menos uns 5, incluindo eu. Mateus 18, 21. Amém. Jesus vai ensinar algo poderoso para nossas vidas. Da importância de perder a razão e de abraçar. 18, 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Jesus disse: Jesus não, até 7 vezes 7? Até 7 vezes? Aí Jesus, verso 22 diz: respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então diga comigo: Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Revela isso para mim. Revela isso para mim. Marca a minha vida com essa palavra. E eu quero milagre em mim. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu irmão. Nós já poderíamos comer e beber da ceia. A ceia não é para ser comida depois da pregação, do louvor, não. A ceia, os irmãos chegavam, sentavam, comia e bebia em memória dele, até que ele venha. A ceia é o corpo. A ceia é para aquele que faz parte do corpo de Cristo, que é o cristão. O Senhor Jesus reconheceu a obra da cruz um dia e agora vive segundo a palavra de Deus. E por isso tem uma vida parecida cada dia mais com a de Cristo Jesus. Diga: se eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Diga, seu irmão: você é um pequeno Cristo. Quer dizer, eu me pareço, eu vivo como, eu devo ser identificado como um cristão. Por que os cristãos foram chamados de cristão? Porque eles viram naqueles homens semelhança de Jesus, atitude e comportamento de Jesus, então chamaram eles de cristão. Aí nasceu o cristão, símbolo da cruz. Por quê? Porque eles pareciam Jesus mais do que nos sinais? Sim, também. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas de espíritos imundos, mas eles também viam no tratamento, na maneira de servir, de abraçar, de olhar, de se preocupar, de amar. Cristo tem que ser identificado em nós. E tem uma situação bíblica que é o centro do coração de Deus. Deus é perdão. Deus é amor. E amor é perdão. Quem ama, perdoa. Quem perdoa é porque ama. Quem se arrepende é porque perdoou. É porque amou. Quem se humilha é porque ama. O amor se desdobra em humildade, em mansidão, em paciência, em arrependimento, em mudança de vida. E o perdão é o centro do coração de Deus. Porque Deus ele tinha toda a razão de não perdoar a humanidade. Mas Ele entrega o Filho para perdoar a humanidade. Um Filho que não tinha nenhum motivo pelo qual morrer. E Jesus disse para Pedro: então, o problema, Pedro, não é perdoar uma vez só. Eu quero que você perdoe 490 vezes, é isso? E dá uma conta disso? E aqui era um ditado popular. Vai perdoar 70 vezes 7. Vai perdoar quantas vezes seu irmão errar com você. Olha, você vai falar: glória a Deus. Glória a Deus. Vai me perdoar quantas vezes eu falar com você? Glória. Todas quantas? Porque o dia que a gente decide não perdoar,
acaba a nossa aparência de Cristo. Essa é a questão. O dia que ele decide não perdoar e ter razão, de não caminhar mais, não andar mais, não sentar mais, não comer mais, não rir mais, não se alegrar mais, não ter mais programa nenhum com esse irmão ou qualquer irmã, seja quem for, a aparência dele, o cristão, o pequeno Cristo que está em nós, começou a se desmanchar, essa imagem e semelhança. O dia que eu começo a me endurecer para não perdoar alguém, é porque a semelhança dele não está mais em mim. Misericórdia, eu não preciso, eu não quero isso. Você quer isso? Então, Jesus dá aqui um caminho para Pedro. Ele conta, no verso 23, uma parábola sobre o perdão, sobre como devemos perdoar. Alguns de nós vamos lembrar dessa parábola. Por isso o reino do céu é comparado, é semelhante a um rei que quis acertar o que, irmãos? Acertar contas, acertar com as pessoas, chamar as pessoas e perguntar o que elas devem, acertar conta. Já acertaram conta com você? Chamaram você, preciso falar com você. Você está devendo alguma coisa para alguém, cara. Às vezes está devendo alguma coisa moral, ou espiritual, ou emocional, ou financeira, né? Às vezes você deve a presença, né, meu irmão? Você não me vê, você não me liga, você não se importa comigo, você não fala comigo, você está sentando conta com você. Jesus diz no verso 24: quando começou, foi apresentado um deles que lhe devia quantos? 10.000. É muito dinheiro. Olha, eu quero que você nunca deva isso. Fala, em nome de Jesus, você nunca vai dever isso para ninguém. 10.000 talento, um talento era um dia de trabalho. Olha, é caro. Ele estava roladíssimo, não tinha como pagar. E quanto é? Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos seus bens fosse feito o que, gente? Para pagar, olha o custo. Já acordei, já estou aqui. Olha o custo disso. Filho tem preço para quem é pai? Não. Para a mãe não tem preço, né? Mas ele diz que tem preço sim. Você está devendo tanto que vai ter que vender o filho, a esposa, para pagar o rei. Olha, em nome de Jesus, você nunca vai dever assim. A ponto de pedir esposa e filho, e tudo quanto tinha, meu Deus, que dívida! É para Deus exemplificar o perdão que Ele nos deu. Não tem como você pagar. Não tem como você querer que a salvação de Jesus tenha alguma condição de você não precisar dela. Ou buscar outra coisa nessa vida que seja superior à salvação que eu não preciso. Não tinha como pagar. O preço da cruz era muito alto. Mulher, filho, quer dizer isso. Não tem como. Vou ter que dar isso, que isso é tudo na vida de um ser humano. Nessa era, então, nessa geração aqui, esposo e filho, era a realização do homem, em especial o judeu, que estabelecia a sua casa. Queridos, a casa é tão séria, a esposa e os filhos é tão sério para Deus, que para Deus vem em primeiro lugar do que a sua vida espiritual. Deus mede a sua vida espiritual. O termômetro da sua vida espiritual é o seu casamento. O termômetro da nossa vida espiritual é os filhos, é a família. Deus diz que quem não sabe cuidar da sua casa, não pode cuidar das coisas de Deus, não pode fazer nada para Ele. Porque é tão sério, um valor incalculável. Por isso que se você ama a sua família, se
Se você serve o seu marido, sua esposa, estabelece seus filhos nos princípios de Deus, para ele você é espiritual. E para ele você é apto, capaz, tem condição de fazer alguma coisa na igreja. É muito sério a família. Deus considera assim. Esse homem teve que dar a família para pagar. Não tinha como pagar. Olha o verso, continua o verso 25, 26, né? Então aquele servo, prostrando-se diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei quanto, gente? Está comigo aí? Tudo. Comovido o Senhor daquele servo, soltou e perdoou-lhe a... Ele foi perdoado ou não? Foi. Ele não tinha como pagar, e o rei teve misericórdia dele e perdoou ele. Esse rei aqui é Deus. Esse Senhor aqui é Deus. E quem devia sou eu e você. Quem devia 10.000 talentos sou eu e você. Que ele, diga assim, se humilhou. Se humilhou. Né? Porque ele foi o quê? Prostrando-se, ajoelhou, se jogou no chão. E rogou. Rogou é pedir com insistência. Você já pediu com insistência algo para alguém? Isso é sinal de humilhação. Quem se humilha pede com insistência perdão. Ele rogou. Rogar, rogos quer dizer pedir com insistência. Não, eu vou mudar. Me perdoa. Eu errei. Não, quero dizer de novo. Isso é sinal que eu me humilhei. O rei vendo o quê? A humilhação. Ele pediu o quê? Tem o quê? Tem paciência, não é isso? Comigo, tem paciência. O que aconteceu? Foi perdoado. Mas diga assim: tudo eu pagarei. Tudo eu pagarei. Quem se humilha, diz: eu vou provar. Eu vou pagar tudo que eu devi. Estou devendo, seja o que for a outra pessoa. Vou pagar tudo. Isso é lindo. Agora o verso continua dizendo, 28, 27. Comovido o Senhor, aquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Foi perdoado. Deus perdoou o seu pecado, perdoou a sua dívida. Verso 29, 8, né? Para ver se vocês estão aí. Ao sair, porém, aquele servo, o que aconteceu, irmãos? Encontrou quem? Ele devia quanto? 100 denários. E agarrando, tem outra tradução aí na sua Bíblia, que nem ele veio? Lançando mão dele. Lançando mão, fica até suave, né? Lançando mão sobre ele. Agarrando pelo pescoço, sufocava, ia matar o homem. Dizendo: pague-se. Saiu da presença do rei. Devia 10.000, não tinha como pagar. Nem mulher nem filho pagava. Foi absolvido, foi receber o perdão, saiu dela e catou no pescoço do outro: você vai me pagar, você me paga, você me deve. Olha lá, encontrou um que devia quanto para ele? 100. Ele devia 10.000 para o rei, o outro só 100. Então, caindo aos seus pés o que devia a pessoa que foi perdoada, seu companheiro suplicava: tem paciência comigo que te pagarei. Mesma coisa que ele fez com o rei. Ele caiu, se prostrou, pediu paciência e disse que pagaria tudo que ele disse para o rei, porque estava perdoado, estava cobrando do outro. Ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo aonde? Não teve misericórdia, não perdoou. Colocar na prisão colocar na prisão muitas vezes do relacionamento não é mais igual, não tem mais o mesmo sentimento, não tem mais o mesmo caminhada. Colocamos pessoas em prisões, emocionalmente falando, tratamos com indiferença, não buscamos mais, não procuramos mais. Uma prisão isso. Quando quebra isso no relacionamento, é uma prisão. Porque a pessoa se sente agora debaixo de acusação terrível, porque não pôde pagar ao outro
que devia e não foi perdoado pelo outro, não foi chamado para a presença de novo, para andar junto, para caminhar junto. O verso diz, 30, ele porém não quis, mandou colocar na prisão, até que pagasse toda a dívida. 31, seus conservos vendo o que acontecera, os soldados do rei, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Esse então chamou à sua presença, chamou o rapaz e disse, servo mau, perdoei toda aquela dívida. Por que me suplicaste, não foi? Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou aos carrascos, ou aos verdugos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também fará o meu Pai, Jesus está dizendo, celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. O rei, indignado, entregou ele aos verdugos para ser atormentado, até que ele pagasse tudo, porque ele não perdoou. A relação é muito profunda. O coração de Deus é um coração misericordioso, é um coração que perdoa. Diga, o coração do meu Deus é misericordioso, é de perdão, aleluia. Por isso que Deus nos perdoa. Quando a gente pede perdão em nome do Filho dele e se arrepende, não faz mais, ele nos perdoa. Todas quantas vezes, desde que começamos a pecar, quantos pecados, não dá nem para contar, quantos já fizemos, e quantas vezes ele manifestou misericórdia e paciência, se pôs no nosso lugar e liberou perdão em nossa vida. Aleluia. Isso é a ceia. É a condição de alguém receber perdão sem merecer, devendo muito, muito, é perdoado. Deus vendo que aquele homem que recebeu perdão não perdoa, por isso que Deus não aceita eu e você não perdoar o outro, porque na cruz ele perdoou você. Quando Jesus verte o seu sangue todo e parte a sua carne para gerar unidade, para matar a força do pecado na sua carne, a Bíblia diz, Romanos 8, o pecado não terá domínio. Por que não tem mais domínio? Porque Jesus, quando dilacerado com as chibatadas, com o furo ao lado, com os cravos, com a coroa, ele mata o poder espiritual do pecado na sua carne. Por isso que ela teve que ser moída. Então o pecado vai tudo para ele, e ele leva de uma vez por todas ao término. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo é nova criatura. Por que nova? Porque agora o pecado não tem mais domínio. Por isso que você e eu podemos ser religiosos, ou pensar só numa mudança de roupa, ou de Bíblia, ou de aparência exterior. Não, isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo é mudança de coração. Por isso que o perdão é de coração, mudou de dentro para fora. É outra pessoa, diga aleluia. Aleluia. Mudou. Esse homem que recebeu perdão, ele não tinha mudado. Deus perdoou, mas ele não tinha encontrado a verdade. Por isso que chegando a outro, ele não perdoa. Quando Cristo me perdoou na cruz, os meus pecados impagáveis, não tinha como. O que ele espera de mim agora? Todo aquele que me afronta, todo aquele que me trai, todo aquele que me injuria, todo aquele que aponta o dedo, todo aquele que me faz mal, o máximo de mal, que eu perdoe. Por quê? Porque ele pagou a minha dívida. Ele perdoou a minha grande dívida. Porque esse é o princípio do céu. Quem devia foi absolvido. Para absolver quem deve. E deve muito menos. Por quê? Ninguém que nos traiu, ou se levantou contra minha vida e contra a sua vida, ou pecou contra a gente, ou falhou, ou transgrediu, não importa, tem dívida eterna conosco. Não chega ao valor de uma dívida eterna. O pecado que a gente nasceu na natureza do inimigo, ele era de valor eterno. Só um eterno poderia pagar esse valor, um justo sem pecado. Agora, seu irmão, não.
O pecado dele é terreno, é falível, acaba e morre. E quando morremos, acabou. Não é eterno. Não vai trazer salvação para você. Nem vai te salvar, nem você pode salvar alguém. Deus só quer ver se o nosso coração recebeu o coração dele, recebeu o amor dele, recebeu o cristão, o pequeno Cristo. O pequeno Cristo perdoa. Amém. Porque ele é semelhante. Ele não guarda rancor nem mágoa. Ele perdoa. Cear, queridos, é receber o perdão. Para quê? Para perdoar. Quem sentava com Jesus e andava com ele viu uma coisa: ele perdoava. O que mais marcou os discípulos na última estada, no último momento deles com Jesus, sabe o que mais marcou? Que ele, sendo torturado, judiado, passado um cravo nos seus 2 pés, nas mãos, chibatado, todo ferido, todo cortado, ele não tinha boca para atacar quem estava fazendo isso. Ele pressionou a todos os discípulos que ouviam, e quem estava lá ouvindo ele gritar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa. E ele devia olhar: mas como que ele não sabe? Eles estão acabando com o Senhor. O Senhor foi manso, o Senhor foi humilde, o Senhor foi doce, o Senhor foi cheio de compaixão, o Senhor foi amigo, e eles estão te espancando. Eu vi o Senhor curar as pessoas, o paralítico ressuscitar os mortos. Eu vi o Senhor dar comida para a multidão. Eu vi o Senhor olhar com compaixão, amar as pessoas, e eles estão destruindo o Senhor. Pai, era essa a voz que se ouvia. Gemidos de dor, com certeza, porque dói. Mas a fala mostrava o coração. Perdoa, Senhor. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Impressionante. Você assiste o filme, João ficou impressionado ele gritando isso. E quando ele estava sofrendo, todo mundo olhava. O que ele vai falar? Perdoa. Perdoa Josué. Porque o pecado dele está me matando. Mas ele não sabe. Eu vou morrer no seu lugar. Isso é ceia. Ceia o sangue derramado e o corpo partido. Por isso que ele ensinava aos discípulos, acima de tudo, o quê? Amar ao próximo como assim nos amar. Amar o seu irmão. E amar é perdoar. Perdoar é atitude. Assim, Deus não perdoa quem não perdoa. Por isso que uma falta de perdão vai levar a pessoa à eternidade sem Deus, chamado inferno. Porque no céu ninguém pode entrar sem perdão. Porque qual foi a condição de alguém entrar lá? Foi perdoado. Fala seu irmão: ei querido! Ei querido! Ele te perdoa. Fala: ele te ama. Você não merecia nenhum perdão. Ele nos amou, aleluia. Tanto amor ele tem por mim. Por isso que a maior prova dos filhos de Deus é perdoar na ofensa. A maior prova do ser humano é perdoar. E o primeiro teste que Deus faz com a gente é contrariar. Para ver se a natureza dele está em você. Porque quando você perdoa, você se torna divino. Quando você perdoa, você é um cristão, um pequeno Cristo. Tem a semelhança, a imagem dele, porque ele é perdão. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus perdoou o mundo, por isso que deu. Se ele não perdoasse o mundo, ele não dava o Filho. Amor de Deus é perdão. Fala bem no ouvido do seu irmão:
respeito, cuidado, brincadeira. Amor de Deus é perdão. Bem, pastora Dani, é perdão. Então o nível de relacionamento com Deus é perdão, é amor. Tudo acontece pelo amor, pelo perdão, porque não tem nada mais belo do que a restauração, do que a reconciliação. Não tem nada mais lindo, mais bonito, que a gente não tinha condição de estar diante dele, e ele nos chamar, nos vestir, nos abraçar. Maravilhoso Deus de amor. Por isso que Seara é lembrar do perdão. Nossa, Senhor, o Senhor me trouxe de volta, o Senhor me fez amigo. Eu posso sentar à mesa com o Senhor, não sou estranho não. Você é meu filho, mas eu te fiz mal demais, mas eu te perdoei. Agora vá e perdoe a todos que te fizerem mal. Posso, irmão, perdoa a todos que te fizerem mal. Pode acontecer daqui a pouco. Né? Eles acabam o culto aqui, um já pisa no carro do outro. Já dá uma virada diferente. Já fala uma palavra. Dá uma olhar 43, pronto. Será que ele não viu? Não, eu vi. Já fala pro outro. Não, você não viu que ele olhou? Não, não vi. Sério, olhou? Aí quando o seu irmão falar isso, tem que falar, então. Você não quer os verdugos atrás de você, não. Se ele perdoa, os verdugos levam a prisão da alma. Sabe que o povo está deprimido? Depressão e entra no pânico? Porque não perdoa. Verdade. É a grande doença do nosso tempo. Quando você vai descobrindo e vai entrando na alma da pessoa, vai conversando com ela, você vê um monte de mágoa, rancor, coisa de 30, 40 anos, 50, 60, 70, 100 anos, está lá. Está lá guardadinho, não liberou. Era o pai, era a mãe, era o avô, era o primo, era o tio, era o marido, e está lá. Então quando a alma não encontra saída para os problemas, ela implode, ela entra em crise, então ela entra e começa a depressão. E vai levar toda a doença da alma. Porque ela não perdoa por causa de um trauma de alguém de um dia. Às vezes, a rejeição na barriga, a falta de perdão. Perdão é cura. Amém. E hoje os médicos dizem que o câncer estoura por causa da falta de perdão. Os próprios médicos dizem para a pessoa: você está magoado com alguém? Libera perdão para a pessoa. Até uma célula se revolta dentro do próprio corpo e agride a outra. Não tem comunhão com a outra célula e passa a devorar a outra célula. E não há o que cure, a não ser a graça e o poder de Deus, que queira ter dado mais um tempo de vida àquela pessoa. Aleluia. Que a quimioterapia é violenta, agressiva, destrói o amor do corpo. Ele te chamou para perdoar uns aos outros. Perdoar é amar uns aos outros. Por isso que Deus ama o abraço. Quando você abraçou aqui, quando você foi abraçar, Ele falou tudo isso no meu coração. Abraçar é querer bem, é amar, é desejar bem, é se importar, perguntar, querer, o que está acontecendo, corrigir, ajudar o irmão a chamar a atenção. Eu preciso me parecer com Jesus. Porque eu digo que eu sou crente. Você é crente? Triste notícia para nós. A Bíblia diz que até o diabo é crente, mas cristão ele não é. A Bíblia diz que os demônios também creem e se estremecem porque sabem quem Deus é. O que é o crente? O crente é quem crê que Deus existe. Os demônios também. Nós precisamos sair do nível de demônio. Eita Deus. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se você tem só crê, mas não tem fé, os demônios também creem e se estremecem porque sabem que Deus é soberano e pôs eles no inferno. Deus está te chamando você para ser um crente.
Chamando eu e você para ser cristão. Cristão é pequeno Cristo. Não só crer que Deus existe. Não, eu sou filho, tenho identidade manifesta, a natureza dele. Eu também perdoo de coração. O que é perdoar de coração? É retomar a atitude. É a grande prova, a grande teste. Retomar o comportamento. Ensinando sim o que errou, mas retomar. Para que não erre mais. Mas Jesus, se errar, perdoa. 490 no dia. Pastor, você está com muitos bônus, muitos. Tem muito bônus aí. Esse é o maior bônus que existe. Nem claro, nem oi, nem vivo dá isso. 490 vezes. Pode. Se acabar, renova na hora. O sangue renova. Aleluia! Sempre dá glória a Deus que Ele te perdoa. Que seu irmão perdoa você, que você perdoa ele. Por isso que a maior expressão de amor a Deus é amar o próximo, é expressar a sua palavra, é servir o outro, é retomar a comunhão, a caminhada, o diálogo, o afeto, o carinho, é andar, é saber, é auxiliar, é encaminhar, direcionar para que seu irmão vença, é amar. Então hoje nós vamos sair de crente, porque tem alguém aí que também é crente, eu não quero ser igual a ele não. Não, nós temos que crer, não, estou fora, eu não sou crente não, eu sou cristão. Amém. Porque se eu ficar só no crente, tem um lugar no centro da terra que está cheio de crente. Cheio de espirituais, crentes que caíram do céu. Terça parte era crente, viraram demônio. E estremece, eu não. Eu serei com você cristão. Amém. Por isso que a decisão é: perdoai os que te perseguem, os que te injuriam. Essa é a maior prova que você é filho. E Deus não vai te livrar das pessoas te afrontarem. Deus não vai te livrar daquele chefe, daquele amigo de trabalho, daquele do trânsito. Deus não vai, por quê? Deus está sabendo onde está o meu e o seu coração. Se de coração perdoar, assim o Pai Celestial também te perdoa. Quando eu perdoo, Ele me perdoa. Eu quero dizer, as pessoas que estão no inferno hoje, é porque elas não perdoaram o próximo. Porque quem perdoa tem ação de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque ele tem o coração de Deus. O coração é o centro da vida. Guarda o teu coração do quê? De não perdoar. Porque a história da nossa vida é frustração, complexo e traumas. E o que cura? O perdão. E quem pode liberar? Eu. Só você pode liberar perdão. Ninguém pode perdoar por você. Só você pode. Sobre tudo que se deve guardar, guarda quem? Sobre tudo. Não é os olhos, não é o ouvido. Sobre tudo no seu ser. Na sua alma, espírito e corpo, guarda o teu coração. Porque dele procede a saída da vida. É dele que vem a decisão de ser cristão ou não, de parecer com Jesus ou não, de obedecer ou não, de ir ou não, de vir ou não, de aconselhar ou não, de doar ou não. É dele, de amar ou não. Guarda o seu, porque é ele que Deus pede: filho meu, dai no seu coração. Como nós falamos domingo, porque no coração é que é a residência das paixões. Guarda o seu coração. Jesus foi provado no último dia do quê? De perdoar. O próprio Filho foi provado. Será que ele vai perdoar? Deus deixou o Filho ser moído para perdoar. Jesus mostrou que era filho na hora da contrariação, na hora da afronta, na hora da crucificação, que ele mostrou que era filho. Que a essência dele, a identidade dele era do Pai. Por quê? O Pai amou e ele também amou. Amou quem? Os inimigos.
Fala para o seu irmão, seu irmão não é seu inimigo. Fala para os casados, seu marido não é seu inimigo. Os casados, sua esposa não é seu inimigo. Sua inimiga. Ele disse, se você não conseguir amar como irmão, ama como inimigo. Para o Senhor não tem crise. Amarás o teu inimigo. Ore por quem te persegue. Esse é o coração. Jesus prova que é filho na hora da crucificação. Acabamos de ter a Páscoa. Você vê uma história de contrariação ao Filho de Deus. Como é que ele mostra que é filho? Por causa dos sinais? O que é mais importante é ser filho. Ele mostra que é filho porque ele toda hora perdoa quem levanta, ataca, questiona. Ele é filho. E você e eu somos. Porque isso vai mostrar a capacidade de perdoar no coração. Amém, meu irmão? Vamos lá. Conta comigo. Se ele não quiser contar outra coisa, mas você tem que se oferecer. Estender a mão. Quero ajudar. O que eu posso fazer? Estou à disposição. Ser cristão e não crente. E crente está cheio. Eu preciso ser cristão. Preciso ser como Ele é. Amém? Deus te chamou para isso. E eu quero cear com você nessa manhã, porque os cristãos comem do corpo e tomam do sangue, que é o suco e o pão, e dizem, Senhor, eu perdoo os meus irmãos, eu perdoo as pessoas, eu perdoo quem for. Aleluia. Deus quer te curar de câncer, amém? Amém. Quer curar de angústia, de trauma, de frustrações, de complexos que vem às vezes desde o ventre da mãe. Eu perdoo. Eu quero ser como tu és, para a glória do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé. É bom nossa igreja vermos o mover do Espírito Santo, vermos o calor de uma pregação, a intensidade, a maneira de pregar. É verdade, tudo isso é bom, mas tudo isso não forma. O que forma o Cristo em você é as atitudes. Depois que ouviu a palavra, depois que leu, depois que conheceu ela, Deus quer ver isso em nós, né? Você sabia que os discípulos, depois que cearam, eu disse o que aconteceu? Foram para o Getsemane, lugar que amassa azeitona, e de lá eles seriam fugitivos, porque teriam que passar pela mesma morte que o mestre passou. Teriam que mostrar que eram cristãos. Ao cear, ao tomar, Deus vai nos levar a mostrar que somos, e também somos como Ele é. Então também perdoo. Eu também gero comunhão, gero amizade, gero intimidade. Eu também ando junto. Aleluia. É isso que é ser dele. Isso é a nossa alegria. Você crê nisso? Amém. Eu queria que você orasse a Deus. Orasse a Deus nessa hora. Fechasse seus olhos. Colocasse suas duas mãos no coração. Orasse a Deus nessa hora. Você é um crente ou é um cristão? Sou crente ou sou um cristão? Tenho tido uma dificuldade enorme de perdoar, de me humilhar, de ter paciência. Vai dizendo para Deus que você o aceita, que você é um cristão, que você não quer ser só um crente, que crente até demônios são. Eu não. Eu quero ser como tu és. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que seu único filho Ele deu, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo